Vamos lá então, a gente está aqui no experfit.com.br, né, o site, a página inicial de acesso. Vou entrar aqui com o meu login e senha. O objetivo desse vídeo é falar sobre o módulo avaliação ou atendimento fisioterapêutico, no caso. A gente tem as duas opções aqui. Aqui eu sempre vou ter um geral, né, eu tenho meus estabelecimentos aqui, meus ambientes de trabalho, né? Se eu trabalho em dois locais, eu posso ter os dois locais independentes aqui e ter a base toda de dados desses clientes separada, apesar de eu ter acesso total a todos. Dados gerais aqui em cima e aqui os próximos agendamentos. Aqui a gente tem o módulo de cadastro de cliente, de academias / consultórios, clínicas, etc. Setor aqui, o módulo de avaliações ou de consultas, de atendimento fisioterapêutico, a agenda, o módulo gerencial, onde é possível controlar e inserir dados de controle, por exemplo, dá para colocar o preço de venda, de criar cada serviço, colocar preço de venda de cada serviço, preço de custo base de cada serviço, e com isso a gente consegue ter a relação de faturamento e lucro do negócio. E os relatórios, que é por onde a gente vai puxar todos os relatórios realmente que a gente quer dentro do módulo gerencial. O objetivo aqui é falar sobre avaliações ou consultas ou atendimentos fisioterapêuticos. Então vamos lá. Não vou apresentar aqui exatamente o processo, mas eu posso começar uma nova avaliação aqui de cima, eu posso buscar na lista de clientes. Para ser mais prático aqui, eu vou abrir uma avaliação já existente. No caso, o que vai aparecer para mim aqui sempre é a mesma coisa. Então eu tenho aqui um módulo aberto, que a gente chama. Nesse módulo aberto a gente tem todas as opções disponíveis aqui. Eu vou apresentar uma a uma, rapidinho. A gente tem um passo a passo aqui em cima, que é um passo a passo dentro da nossa metodologia, onde a gente vai usando testes específicos que estão espalhados dentro desse menu. E aqui é como se fosse um atalho para seguir de um a um cada um desses testes. Tá? Então é um atalhozinho aqui, né? Um acesso rápido, a sequência toda desses possíveis testes dentro de uma avaliação voltada para a academia. Mas o sistema ele não se restringe a isso daí. A gente tem opções aqui de bloquear, de fazer o upload de informação e visualizar o histórico desse cliente também com a gente. Tudo que a gente faz, o sistema pergunta se a gente quer copiar os dados do atendimento anterior ou se a gente quer começar um atendimento do zero, tanto para uma avaliação na hora de fazer comparação, né, fazer a reavaliação, quanto para um atendimento de fisioterapêutico. É interessante, às vezes, a gente fazer uma cópia do que a gente fez no atendimento anterior e a gente edita em cima desse novo atendimento copiado. É uma forma prática da gente conseguir seguir com o conteúdo sem precisar, por exemplo, na parte de evolução, né, de conduta. Em vez da gente, às vezes, ter que escrever a conduta inteira, a gente pode pegar a conduta do dia anterior, que às vezes parte dela a gente está utilizando nesse dia, e aí a gente só edita. Enfim, tem várias ferramentas aqui, processos para poder deixar tudo isso mais prático, e o sistema ele vai perguntando para a gente o que a gente quer fazer a cada passo. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem uma anamnese básica, voltada mais para a academia. Então aqui a gente tem no primeiro ponto da anamnese o porquê. Não vou entrar em detalhe, né, ao mérito de cada questionário. A gente tem fator de risco para doença coronariana. E a gente entra aqui com o perfil DISC, que é um perfil, né, avaliando aí a personalidade, o perfil comportamental desse cliente que está chegando na academia. Isso é interessante de trabalhar também com os clientes de fisioterapia. É interessante a gente entender um pouquinho para a gente saber a melhor forma de conduzi-los. Então, aconselho utilizar essa terceira página aqui, por exemplo, como critério de identificação e avaliação também dos pacientes em fisioterapia. Logo abaixo aqui, nessa terceira página, a gente caminhou pelos dois questionários e chegamos nesse, a gente entra numa página de anamnese mesmo. Né? Aqui a anamnese está com foco mais para o atendimento ali voltado para o exercício físico, para a academia. Mas ela pode ser usada como anamnese em fisioterapia. Mas tem um outro campo que eu vou mostrar já já, que é essa avaliação fisioterápica que está aqui. A gente tem toda a anamnese, todo o passo a passo geral de uma avaliação. Então já eu mostro lá. Mas podemos utilizar esse campo que eu estou mostrando aqui agora também. Então aqui a gente vai selecionar a opção desse perfil comportamental. Algum detalhamento que a gente precise que não tenha na anamnese, a gente pode colocar um título e inserir o conteúdo aqui em texto.
A gente vem aqui agora com queixa principal, história atual, história pregressa, o histórico esportivo, os objetivos daquele cliente da academia, por exemplo, né, ou do meu próprio paciente, se eu quiser utilizar essa base aqui, preferências em relação ao exercício físico ou qualquer outra atividade que vale a pena ser comentada, que vai fazer sentido para o processo de direcionamento ou de tratamento desse paciente ou de direcionamento do aluno dentro da academia, histórico médico geral, e aqui eu consigo inserir fotos, né? Eu consigo inserir várias fotos aí para poder deixar anexado, por exemplo, um exame complementar, um raio-x, uma ressonância, tudo isso eu consigo colocar aqui dentro, beleza? Vou salvar, vou continuar aqui. E aí eu tenho um passo a passo aqui em cima que eu não vou mostrar agora, porque ele está todo aqui dentro. Campo de composição corporal. A gente tem a possibilidade aqui de trabalhar, né? A gente vai inserir os dados antropométricos. Aqui no caso, mais voltado para avaliação de academia mesmo, dentro do atendimento fisioterapêutico, se a gente atuar num ramo que isso faz sentido. A gente já tem isso tudo pronto aqui também. Então, antropometria, na altura massa corporal, circunferências. Lembrando, tudo que não for preenchido não aparece no resultado final. Composição por dobras cutâneas, se eu quiser utilizar, eu posso escolher dentre alguns protocolos dos mais usados. Vou selecionar, por exemplo, que ele vai me entregar os campos que eu preciso preencher. Posso trabalhar a bioimpedância aqui, basicamente inserindo o resultado dela. Se eu insiro o resultado, ela me dá em gráfico também isso na frente, da mesma forma que o resultado de composição corporal me dá em gráfico. Essa evolução aqui é uma ferramenta que a gente já não usa mais. Essa evolução era uma evolução manual do percentual de gordura. Ela já vai sair do sistema porque a gente tem isso automatizado com as avaliações recorrentes. Tá? Isso aqui era um processo que a gente tinha na época que a gente estava em construção ainda, mas em função de existirem algumas avaliações que tem isso aqui, a gente ainda mantém. Mas a ideia é já tirar isso de mapa. E aqui, para todo teste, para todo campo, para quase toda página do sistema, para tudo que é teste, a gente tem uma opção de gerar um gráfico, onde a gente tem o gráfico nominal, ele tem a cor específica, ele tem a numeração específica. Então, isso aqui para a gente poder gerar um dado mais concreto, mais objetivo do que a gente está fazendo e principalmente mais claro para o cliente, do nível que ele se encontra e para onde ele vai a partir dos próximos encontros, das próximas avaliações, a gente tem isso tudo disponível aqui. Então, até para composição corporal, eu posso usar qualquer base de parâmetro. Posso usar a base de parâmetro, por exemplo, de Pollock, né, a referência de Pollock para os níveis ali, e eu posso adaptar essa tabela, por exemplo, a essa referência. Então, se eu clico aqui na interrogação, ele me dá já aqui, o sistema já me mostra uma relação do índice de Pollock, já dando a melhor forma de você utilizar isso com a escala nossa, baseada de 0 a 10. A escala de Pollock ela não é de 0 a 10, então aqui tem a adaptação, a melhor adaptação para a gente poder utilizar. Ok? Então isso para todo teste tem uma referência para ser usada, ou você pode adaptar da maneira que for mais interessante para você, por isso que a gente deixa sempre aberto aqui. Meta-observações, histórico da composição corporal. Se eu fiz por bioimpedância, eu quero inserir, por exemplo, o gráfico, a imagem, o relatório da bioimpedância, eu posso salvar aqui, histórico da bioimpedância também. Então aqui mais campos de inserção de imagem, de anexos, né? Avaliação estática. A gente tem aqui a avaliação postural, que a gente vai ter na vista anterior, as duas laterais e a posterior. E a gente vai entrar numa sequência de testes aqui de flexibilidade e ou de avaliação de rigidez passiva, né? Que é uma outra forma de se avaliar aí as compensações de movimento, que dentro da nossa metodologia a gente utiliza. Então, você pode utilizar simplesmente como flexibilidade ou você pode introduzir esse conceito, essa base avaliativa de rigidez, que é importantíssima, principalmente, né, avaliando aí clinicamente o indivíduo. Bom, então aqui a gente tem a opção de flexibilidade, né, se ela é bilateral, se ela é maior de um lado maior do que o outro, enfim. A gente tem todas essas referências e para cada teste a gente tem a escala para poder ser usada também. Então a gente tem aqui, por exemplo, voltado aqui mais para o latíssimo do dorso, a flexão de ombro com rotação lateral. A gente tem a abdução
tanto mais oblíquo quanto mais horizontal, pensando na musculatura peitoral. A gente tem a avaliação de protrusão, né, com a retração de ombros, avaliando os músculos anteriores do ombro, peitoral menor, por exemplo, peitoral maior entra aqui, os flexores de ombro também. Rotadores mediais e laterais de ombro, seguido dos adutores de quadril, abdutores de quadril, posteriores de coxa, flexores de quadril, né, aqui flexores plantares, e a gente fecha essa sessão. E a próxima são os testes com o indivíduo já em decúbito ventral. A gente tem uma avaliação, né, de coluna no geral, uma extensão de coluna aí na posição de decúbito ventral. Flexores, né, ou melhor, extensores de joelho com a flexão de joelho em prono, pensando aqui, né, principalmente quadríceps, mas principalmente o reto femoral. Aqui a gente tem os rotadores mediais e laterais de quadril, e aí a gente termina a sessão flexibilidade, né, flexibilidade estática e a variação de rigidez relativa ou rigidez passiva entre essas estruturas analisadas dentro da amplitude analisada. Beleza? Na sequência aqui a gente vem para a avaliação dinâmica. Então, estático aqui a gente entende tudo que é realmente estático ou é passivo. Na avaliação dinâmica, a gente vai ter todos os testes de padrão de movimento. Então, ritmo escapulo-humeral, com várias opções aqui para adiantar um pouco a nossa vida quando necessário, mas o campo de texto sempre para preencher. A gente tem a opção de colocar a escala aqui, sempre a referência de cada escala dentro da nossa metodologia, mas é possível utilizar qualquer outra metodologia. É o referência de score para trabalhar numa escala de 0 a 10. Possibilidade de inserir imagem e vídeo de cada teste. Então eu vou passando de 1 a 1, seguindo aqui a página. Então ritmo lombopélvico com as mesmas opções, vídeo, escala, etc e tal. Agachamento bipodal, as mesmas opções. Agachamento unipodal na sequência. Unipodal do outro lado também que eu pulei. Aqui entra para os testes que aqui está como dominâncias musculares, mas são os testes de estabilidade e rigidez ativa. Então aqui a gente tem a flexão de quadril, avaliando posicionamento pélvico, relação flexores de quadril e flexores de tronco, com as mesmas opções de utilização, escala, vídeos. Ponte de quadril, né, que é um outro teste dentro da metodologia que a gente utiliza. Né? Então tem ele aqui para poder ser utilizado também, todas as referências, explicações. Abdução de quadril na posição de, né, decúbito lateral, pensando na relação de abdutores, sendo eles rotadores laterais e rotadores mediais, né, tensor da fáscia em relação à musculatura glútea, por exemplo. Abdução de ombro em decúbito lateral, avaliando a relação dos músculos escápulo-torácicos e escápulo-humerais durante esse movimento. Abdução, adução de ombro. Todos com as mesmas opções de escala, seleção, texto e vídeo e foto. Extensão de quadril, também unilateral em decúbito ventral, com a mesma relação ali de flexores de quadril e flexores de tronco, e os extensores de quadril aqui, né? Isquiosurais, musculatura glútea e paravertebrais. A relação desses três também podem ser avaliadas nessa posição. Aqui o abdominal, propriamente dito, né? O sit-up. Então a gente tem uma avaliação de movimentação cervical, padrão de flexão cervical aqui, em relação cervical alta, cervical baixa, flexão de tronco e a relação de flexores de tronco em relação a flexores de quadril também durante esse exercício. Mesma coisa, escala, texto, vídeo, uma relação de pontuação, se quiser seguir a nossa metodologia para o score, ou pode criar qualquer outra relação para um score de 0 a 10, basta adaptar e utilizar aqui manualmente. Dorsiflexão de tornozelo, uma outra opção que normalmente quando a gente está olhando mais ali para marcha, para corrida, é algo importante, então a gente tem a opção também desse teste disponível aqui no sistema já pronto. Extensão de joelho na posição sentada, pensando aí nos músculos posteriores de coxa e a pelve, movimentação da pelve durante esse teste, com todas as opções aqui também. E por último,
Nós temos aqui a flexão de ombro com rotação lateral, só que dessa vez ativa. E aí a gente tem a avaliação de novo de posicionamento, estabilidade de tronco e de pelve durante essa movimentação, de olho aí principalmente musculatura abdominal e o latíssimo do dorso. Então são testes que conseguem mapear a biomecânica geral do aluno da academia, do indivíduo que está entrando na academia. E lógico, se a gente precisar desses testes dentro de um processo de avaliação fisioterapêutica, é só a gente correr aqui e usar cada um deles que ele está prontinho para poder ser utilizado. Enfim, com essa sequência a gente tem esse mapeamento todo pensando no indivíduo que está entrando, iniciando, recomeçando ou mudando ali de atividade física. A gente tem a parte de avaliação de desempenho aeróbio, a gente tem teste do banco, né, do STEP, onde a gente tem algumas opções aqui. Então a gente tem um teste que é o single stage, que é aquele teste de caminhada mesmo, curtinho ali, onde a gente tem uma progressão da intensidade. O Elestad, que cada um fala de uma maneira, a pronúncia até hoje eu não sei qual é, mas enfim, ele é um teste mais interessante, porém ele é um teste um pouco mais puxado, algumas pessoas não conseguem executá-lo, mas é uma boa opção para poder executar com essas pessoas. O teste de Bruce, que é o mais utilizado, mas tem a questão da inclinação da esteira aí que a gente tem que tomar cuidado, porque algumas esteiras não vão chegar nessa inclinação e o teste não vai ser interessante. Enfim, a gente tem aqui várias opções que encaixam para cada tipo de indivíduo que a gente tem dentro de uma academia. A gente vai ter aqui o teste de ciclo ergômetro, de Astrand, e a gente vai ter 2 testes de banco, como eu falei, de STEP. Então, testes em esteira, em bicicleta e STEP. Basta escolher qual, muda o protocolo, a gente tem as referências, gera resultado, gera gráfico, e a gente ainda pode usar a escala da forma que a gente quiser, e aqui sempre uma referência que a gente indica para poder utilizar a escala. Imagens para poder ser anexadas se for o caso. Aqui tem um campo relacionado ao uso de lactato, então ele já faz uma equação baseada nos resultados de lactato para poder gerar também uma equação e um gráfico autoexplicativo. Não vou entrar em detalhe disso aí agora. E vamos aqui, avaliação de marcha ou corrida. A gente tem várias opções para poder já utilizar os checks, né, que a gente pode utilizar. A gente tem a escala também e o que a gente vai fazer aqui basicamente é inserir o vídeo. E aí a gente tem, né, a análise de marcha na vista posterior. A gente vai ter na sequência aqui a vista lateral e a vista anterior. E aqui a gente tem um campo aberto para alguma avaliação mais específica ainda de marcha, se a gente quiser. Então a gente coloca o título do que está sendo avaliado e os comentários com o vídeo aqui embaixo. Então esse é o campo de avaliação de marcha e corrida. Aqui a gente tem a avaliação biomecânica ou uma avaliação funcional. Aqui basicamente são campos vazios onde a gente vai inserir o título do teste que a gente quer utilizar, o resultado do teste textual. Se o teste ele tem um score, ou se a gente quiser usar o score, a gente pode pegar uma referência e utilizar dentro de um score de 0 a 10. Então, eu posso pegar um score já existente de 0 a 10 e simplesmente transferir o resultado para cá, ou eu faço uma base padronizada daquele score do teste para uma referência de 10, de 0 a 10, e aí eu começo a utilizar aqui essa escala também. Lembrando que todas essas escalas aparecem no relatório final e todas essas escalas são comparadas automaticamente a cada nova avaliação que é feita, né? que vai sendo feita. E aí a gente consegue analisar essa evolução toda do cliente ao longo do tempo. Então por isso que é interessante utilizar. Além dos resultados, a gente tem um gráfico que vai trabalhar exatamente esse score aqui. Então a gente tem aqui, por exemplo, olha, 10 campos para a gente poder inserir testes que a gente quiser criar ou que a gente usar padronizado, que é o mais interessante, mas que não tenha no sistema. Basta vir aqui colocar o nome do teste, usar o score direto ou relativizado para o score de 0 a 10, como eu disse, e colocar as informações aqui embaixo, podendo ainda colocar imagem e vídeo de cada teste. Então aqui você tem a avaliação 100% personalizada. A gente tem um campo ainda de avaliação nutricional. A gente sabe que é comum ter avaliação nutricional junto de ambientes
de saúde, né, que se comprometem com o indivíduo como um todo. Então aqui na avaliação nutricional basicamente é um campo de título, de preenchimento. O nutricionista pode usar o campo de referência de score também para dar uma pontuação para o cliente. E aqui embaixo pode inserir um vídeo, pode inserir uma imagem ou um PDF, por exemplo, com a prescrição nutricional. Prescrição de treinamento. Então aqui é um campo também como o campo de criação de testes, que está aqui com o nome de avaliação biomecânica funcional, que eu posso usar para isso também, mas como a gente tem usuários que são profissionais de educação física, por exemplo, que trabalham como treinadores, eles têm esse campo específico para poder inserir título, inserir o exercício que está sendo feito, né? E a descrição do exercício, podendo até pontuar na escala também. Então, isso aqui pode ser pensado para o profissional de educação física, mas pode ser pensado também em exercícios específicos, né, dentro de uma prescrição fisioterapêutica também. Então, tem essa possibilidade para trabalhar nos dois campos. Além da prescrição de treinamento, a gente tem um campo de exercícios. E nesse campo de exercícios, ele tem a mesma função, né? Aqui eu vou colocar numa página só tudo que vai ser feito. Então aqui é como se fosse aquele relatório com base nos exercícios, a orientação direta sobre os exercícios a serem executados. Pensando mais no fisioterapeuta agora aqui, ele tem esse campo para ele poder inserir aquele documento com todos os exercícios ali, com todas as orientações. Mas, além desse, ele pode usar e deve, né? A gente recomenda que use o campo de prescrição de treinamento para poder exemplificar, colocar vídeos sobre os exercícios, pelo menos os mais difíceis de serem entendidos e que vão precisar de um certo cuidado na realização dele. Então, a gente dá essas duas opções. Coloca os exercícios todos para acesso do paciente quando ele precisar e coloca aqui o campo todo de orientação específica para cada exercício. Além disso, a gente tem aqui o campo, né? Eu vou falar do último campo aqui. A gente tem um campo específico de recomendações e orientações, onde normalmente a gente fecha uma avaliação voltada mais para a academia. Pensando no atendimento fisioterapêutico, a gente pode usar só o campo de comentários no fim aqui, o que está como opções para serem usadas aqui acaba que muitas das vezes não cabe. As opções aqui estão mais relacionadas para o ambiente de academia mesmo, mas eu posso fechar aqui embaixo com um relatório ou um laudo meu. É uma opção. Além dessa opção, né, a gente tem aqui, pensando no fisioterapeuta, a prescrição do treinamento, além do profissional de educação física, pensando no treinamento dentro do tratamento escolhido, definido ali por nós. Além disso aqui, a gente vai ter o quê? Campo de exercícios, que é um campo único, um documento único, né? um referencial único de todas as informações que a pessoa precisa seguir. E aqui a gente tem basicamente a avaliação fisioterápica, ou de forma mais correta, fisioterapêutica. Aqui eu tenho o campo todo, desde o diagnóstico clínico que chega para a gente, quanto o nosso diagnóstico cinesiofuncional, ou da forma mais correta aqui, fisioterapêutico, anamnese, com base na queixa principal, né, pensando na história da doença, né, história pregressa, história familiar, medicamentos em uso, sinais vitais, inspeção, palpação, perimetrias quando necessário, amplitude de movimento, força muscular, reflexos, sensibilidade superficial e profunda, testes específicos, eu posso relatar o que foi feito aqui, e aqui o exame físico propriamente dito. Observações finais, objetivos, dentro da conduta e tudo mais, prescrição e conduta aqui embaixo, e aqui nossa assinatura. Então, aqui eu tenho um campo formal, geral, da avaliação fisioterapêutica. Na prática, pensando na avaliação, no atendimento fisioterapêutico, basicamente, a gente usa esse referencial aqui, que ele é prático e dá toda a base que a gente precisa e já gera a documentação toda pronta numa página única. E além disso, os testes específicos a gente vai buscar aqui dentro. Então eu quero desenvolver um teste que é bem específico, que não tem no sistema. Eu vou lá em avaliação biomecânica, crio o título, coloco o score que eu quero, coloco o vídeo do teste. Posso usar também a prescrição de treinamento, o campo de exercícios para direcionamento do paciente, né? E aí o paciente ele tem acesso a esse documento.
que é o mais interessante. Ele recebe um login de acesso, cada cliente seu tem acesso online a todo o conteúdo produzido por você. Beleza? Para fechar aqui, a gente tem um campo de evolução. Então, no campo de evolução, é a conduta propriamente dita. Então, aqui basicamente, né, a gente não usa aqui o referencial, mas se quiser usar para dar um feedback para o paciente, a gente pode usar também, mas basicamente aqui a gente vai colocar a nossa conduta do dia, nossa evolução diária de atendimento. E isso daqui é o que a gente precisa ter na mão, a avaliação, que é esse campo aqui, e o campo de evolução, que é a nossa conduta. Esse é o nosso prontuário que precisa estar disponível, né, legalmente falando, disponível para o cliente e disponível para qualquer órgão que queira fazer alguma conferência com a gente. Então, basicamente, aqui a gente tem um software que entrega para a gente uma base toda de atendimento, que não se prende só à fisioterapia, ele atende também a profissionais de educação física e nutricionistas trabalhando junto. Tem todo o passo a passo detalhado para se trabalhar dentro do ambiente de academia e entrega toda a base para a gente poder trabalhar dentro do consultório também. Fechando aqui, não vou falar nesse vídeo, mas a gente tem uma agenda que ela é bem dinâmica e ela atende a muitas necessidades nossas, diferente de vários sistemas. Aí a nossa tem alguns pontos específicos, e o gerenciamento onde a gente consegue controlar o nosso próprio negócio. Ok? Nesse vídeo é só isso, depois eu passo os demais vídeos com as informações de cada módulo aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.